Leitura do livro do Êxodo, capítulo 14. Todo o livro do Êxodo, e desde o primeiro capítulo até este capítulo 14 em especial, mostra que Deus tinha algo muito especial. Deus tinha algo fundamental a ensinar ao seu povo, antes que eles entrassem na terra de Canaã, a terra de descanso. Nós queremos descansar logo quando nós estamos cansados, não é isso? Quando nós estamos cansados, nós não vemos a hora ou de chegar em casa, ou chegando em casa, colocar as coisas em ordem, fazer o que tem que fazer para ir para o sofá, para ir para a cama. Mas a hora do descanso pode não ser agora, e de fato não é agora, se entendermos que assim como os assim como os israelitas, nós também estamos numa peregrinação, e sabemos que a Escritura nos ensina que o nosso descanso não é neste mundo, o mundo que jaz no maligno, mas é o mundo onde nele estará instaurado por completo, plenamente, o reino de Deus. É o nosso futuro. Nós vislumbramos esse futuro, o descanso. Quando nós olhamos para esse futuro e descanso, as nossas palavras é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas irmãos e irmãs, parece que nós, na verdade, não temos esse olhar para o futuro, mas sim um olhar muito perdido no meio do presente. O presente é mais perto, as circunstâncias é mais perto, o futuro eu tenho que enxergar pela fé, o presente, com as suas dificuldades, com as suas lutas, eu consigo enxergar com os olhos da carne. Eu não preciso ser alguém de oração, eu não preciso ser alguém de devoção a Deus, eu não preciso ser alguém de dedicação à fé para enxergar a minha circunstância. Todo ser humano consegue ver a sua circunstância, aquilo que os seus olhos carnais conseguem apreender do mundo e trazer para dentro da sua mente, com a mensagem de que: olha o mal aí, olha o perigo aí, olha o pecado aí, ele está aí, perto, muito perto, quem sabe tão perto que o enxergamos aqui dentro de nós mesmos. Olhar para o reino de Deus aí já requer fé, mas é esse tipo de olhar que Deus quer que tenhamos. Nossa vida é um aprendizado. Deus nos trata sendo Ele o nosso mestre, e Deus está nos ensinando a cada momento, queridos irmãos e irmãs, lição de fé, a ver pela fé. A visão de fé
é uma visão que produz atitudes coerentes e correspondentes a essa fé. Entre elas, a confiança em Deus, a confiança no agir de Deus, uma confiança que deve estar presente, fazer parte do nosso modo de viver, nosso estilo de vida, uma vida que confia em Deus, enxergando com os olhos carnais as circunstâncias, o mal que está na economia, na sociedade, na moral, na cultura, na política, na vivência, onde tudo que o ser humano coloca a sua mão. Apesar de enxergar tudo isso, manter a sua confiança, perseverar na confiança no Senhor. Na segunda-feira, primeiro dia de trabalho para a maioria das pessoas, não para alguns, mas para a maioria, primeiro dia de trabalho da semana, né? Segunda-feira é aquele dia difícil, mas a terça-feira também vai ser difícil, e a quarta-feira, e a quinta, sexta, e às vezes quando chega sábado e domingo, a gente acha que não vai ser difícil, mas as dificuldades do trabalho talvez você não tenha, mas você tem outras dificuldades, outras lutas. O Egito, o faraó, o deserto e o mar vermelho, ele tem vários nomes, e estão por toda parte, e nos rodeando, de tal maneira, queridos irmãos e irmãs, que seria um grande erro pensar assim: o dia que eu acordar e tudo estiver bem, então esse é o dia que eu vou glorificar a Deus. O dia que, eu viver sem enfrentamentos, enfrentar qualquer tipo de mal, então esse é o dia que eu confio no Senhor. Você não vai confiar nunca, não é verdade? É o contrário, você já tem que levantar com uma atitude de confiança. Primeira música que nós cantamos, que sejas meu universo, meu primeiro pensamento, não tem uma frase ali que fala assim, que sejas meu primeiro pensamento, e eu quero aqui sugerir que você, caso isso te faça bem, encaixe no seu jeito de ser, que você tenha essa prática de acordar de fato. Primeira coisa é colocar isso na sua mente: hoje é dia para confiar, hoje é dia para viver pela fé, hoje é dia para perseverar. Seja louvado o teu nome, Deus, obrigado, e vamos lá, agora sim, levanta, meu irmão, vai enfrentar a sua vida. Uma sugestão, eu tenho certeza que isso vai te fazer muito bem. Pastor, difícil isso, difícil, porque às vezes eu já nem consegui dormir, porque já estive pensando durante a noite o que eu teria que enfrentar naquele dia. E aí eu quero que você então ponha em prática uma outra lição chamada graça. Deus está ensinando Israel sobre confiança. Deus está ensinando a Israel de que a confiança em Deus era algo que deveria existir naquele povo todos os dias. Deus estava dizendo para eles: olha, vocês saíram do Egito, as dificuldades não acabaram. No dia seguinte, eles já estavam diante de enfrentamentos, de adversidades. E não demorou
muito para que se deparasse com o Mar Vermelho. E depois que passaram o Mar Vermelho, aqueles que pensaram assim: agora é só descanso, agora é férias, né? Agora é só prosperidade. Mal sabiam que tinham 40 anos de deserto pela frente. E quando entraram na terra de Canaã, sob o comando de Josué, aqueles que pensaram assim: agora estamos aqui na terra, eu já tenho meu pedacinho de terra, eu já plantei ali, né? Já tenho a minha plantaçãozinha, meu pequeno rebanho, agora é descansar, Deus já deu isso aqui, agora daqui para frente é comigo, nem preciso mais de Deus. Josué se preocupa muito com isso. Antes de morrer, Josué chama aquele povo e fala: gente, olha, não esqueçam da aliança com Deus, não esqueçam de servir a Deus, não se acomodem. Se vocês se acomodarem, o mal vai sobrevir sobre vocês. E infelizmente foi isso que aconteceu. Graça. Semana passada nós vimos que quando Israel sai do Egito, eles saem na noite da Páscoa, eles têm a refeição pascal e praticamente com as malas nas costas, né? E já saem. Concomitante a isso, está acontecendo a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. E Israel foi liberto, nós vimos isso semana passada. Israel foi liberto, teve a libertação de não ver os seus filhos primogênitos morrendo, porque graciosamente Deus os poupou. Aquele rito de passar sangue nas portas e janelas, foi o sangue que os livrou, o sangue de um cordeiro, foi um animal que os livrou. Não, aquilo é apenas simbólico. Eles foram libertos, é por Deus. Deus os preservou, Deus graciosamente fez isso. Deus libertou-os do Egito. Isso é graça. Como eu posso confiar e perseverar na confiança no Senhor todos os dias, sabendo que eu tenho então todas essas adversidades e dificuldades? Porque eu sei que pela graça Deus vai me conceder forças para isso. Portanto, não tema, mas confia. Deus está com você, Deus está te ajudando, Deus está te suprindo, Deus está te dando todas as condições que você precisa para enfrentar suas adversidades. E Ele dá graça, mas também te dá as ocasiões para você crescer na graça, e nesse crescimento na graça, você aprender a desenvolver a perseverança na confiança no Senhor. Esse texto de Êxodo, o Êxodo 13, o Êxodo 14, esse movimento de saída dos israelitas até a travessia do Mar Vermelho é cheio de lições de confiança, mostrando para o povo em cada coisa como que eles deveriam entender o agir de Deus, de que não havia razões para duvidar do cuidado de Deus, de que Deus estava preservando a vida deles e guiando a vida deles.
Nós vemos então algumas lições sobre a perseverança na confiança nesse texto. Primeira lição, a gente observa na rota que Deus deu aos israelitas, a rota que Deus os traçou para eles. Olha, vocês vão seguir por aqui, pega esse caminho. A gente vê isso lá no capítulo 13, 17 e 18, e o capítulo 14, versículos 1 e 2 que a gente leu. Se atentando a esse texto, irmãos e irmãs, nós vamos perceber que Deus guiou os israelitas pelo caminho mais longo, aparentemente sem sentido para quem estava fugindo. Para quem está fugindo, o caminho não é esse, o caminho é outro, não é isso? Quem está fugindo tem que escapar logo. Deus coloca os israelitas a trilhar um caminho mais longo, o caminho mais difícil, o caminho mais improvável, o caminho menos recomendado. É o caminho de Deus. Será que esse é o caminho de Deus para você? Tem sido hoje o caminho de Deus para você? Segundo o seu pensamento, talvez você esteja refletindo no seu dia a dia, ou as coisas seriam mais fáceis se Deus fizesse isso para mim, as coisas seriam mais fáceis se a minha vida mudasse, daqui para lá. A lição de confiança, irmãos e irmãs, está em entender que Deus sabe o que faz, que as ordens de Deus, que os mandamentos de Deus, que o caminho que Deus nos dá, esse é o caminho segundo o seu propósito, esse é o caminho da vida, esse é o caminho que vai nos preservar, esse é o caminho que vai nos levar ao sucesso, a ser bem sucedido, no bom sentido. Esse é o caminho de Deus para nós, ainda que Ele desafie nossa lógica humana. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O caminho de Deus está sendo traçado, nós conhecemos o seu caminho pela palavra, o Espírito de Deus fala conosco, nos mostrando qual é o caminho de Deus para a nossa vida. E o salmista está dizendo que o bem-aventurado, então a pessoa que é abençoada, e essa abençoada lhe faz ser alguém realizado, satisfeito, completo, sentido de bem-aventurança. É aquele então que, olha, o caminho de Deus é esse, eu vou andar por esse caminho. E aí a gente já percebe, queridos irmãos e irmãs, que confiança e obediência são um elo de uma mesma corrente, uma corrente chamada fé. Eu creio em Deus, eu tenho fé no Senhor Deus, e esta fé então frutifica em mim uma atitude, um estilo de vida de confiança e de obediência. Eu obedeço porque confio no Senhor. Olha, irmãos e irmãs, seria uma loucura se estivéssemos dizendo aqui: olha, Deus não é digno de confiança, mas vocês têm que obedecê-lo. Seria uma palavra de loucura. Como é uma atitude de loucura, de insensatez, de tolice, alguém que diz: olha, eu obedeço a Deus, mas eu não confio nele. Tem muita gente que obedece porque tem medo, tem muita gente que obedece porque é um bom religioso, porque quer agradar
pai, a mãe, a sociedade, de repente. Não é uma obediência que vem da confiança, é uma obediência que se impõe sobre ele. Às vezes ele mesmo se impõe isso, como um mecanismo de defesa que ele cria para a sua vida. Eu obedeço, mas nem sei porquê. Obediência e confiança caminham juntas, e você vai ver a diferença. Então Deus diz para eles: olha, estou dando uma ordem para vocês, vocês vão pegar esse caminho, mas esse aqui não é o melhor, esse é o mais longo, esse é o mais difícil, é o mais improvável, mas o Senhor mandou. E ali estava Moisés, o papel de Moisés, a importância do líder. O Senhor mandou, é por aqui que a gente vai. Obedeça a Deus, meu irmão, minha irmã, por confiar nele, e o caminho te levará à terra prometida. E foram eles pelo caminho, e seguindo esse caminho, eles se depararam com o Mar Vermelho, e ali eles pararam. Versículos 13 a 15, do texto que nós lemos, mostra isso. Pararam. Claro que pararam, até aí nada de especial, porém foi um parar naquele sentido assim: deu errado, nós vamos seguir o que Deus falou e nós vamos acabar morrendo nesse deserto. Inclusive começaram a fazer imprecações contra Moisés. Por que você trouxe a gente aqui? Por que você tirou a gente de lá? A gente podia estar servindo lá os egípcios, mas estaria vivo. Você trouxe a gente aqui para morrer? E a resposta de Deus foi: por que vocês pararam? Eu achei interessante aqui esse texto, chama atenção. Eles vão e param, e aí começam: Deus, por que isso? E Moisés, por que isso? E Deus, por que vocês pararam? É a nossa limitação, não é, queridos? É a nossa limitação, é a nossa humanidade. Quando nós desviamos os olhos, tiramos nossos olhos de Deus e olhamos para nós mesmos, nossas forças, nossas circunstâncias, a gente acaba parando. E o que Deus tem para dizer? Por que você parou? Vai, segue. É como se Deus dissesse: olha, não desanima, não se acomoda, não se renda. Pode ter certeza que o mundo e o diabo vai colocar um monte de coisa no seu caminho para te desanimar. Desanimar com a fé, desanimar com os seus compromissos com Deus, desanimar com o seu ministério, desanimar com a sua vida devocional, desanimar com o seu envolvimento com igreja. O diabo é o pai da mentira e o pai do desânimo também. Ele mesmo não é desanimado, não é isso? Porque ele também não descansa. Não é ele que é o desanimado que quer levar os outros a ser desanimado, não. Ele está muito animado naquilo que ele faz. E o que ele faz é querer te desanimar, você parar. Hebreus 12 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta.
livra-se dos enroscos e vai para frente, continua, avança, não para. Da onde vem essa força? Da confiança em Deus. Essa força não é sua, essa força é divina. Nós já falamos da graça aqui, graça, a força divina. Você pode não porque você sozinho pode, mas porque Deus está com você. É o agir de Deus na sua vida. Vai, segue, meu irmão, minha irmã, mas você tem que colocar isso em ação. Movimentar as pernas, os pés, caminhar, e vai, e segue. Foi o que Deus disse então para aquele povo. Mas além do mar vermelho pela frente, o povo parou, porque montanha para cá, o mar para lá, o povo olha para trás e vê quem? O exército de Faraó. Os israelitas não eram guerreiros, nós vimos que eles eram fabricantes de tijolos, e sabemos que por descendência dos patriarcas, eles eram também criadores de pequenos rebanhos. Eles eram, podemos chamar de agropecuaristas, né? Essa era a especialidade deles. E o próprio faraó do Egito fez para que aquele povo não fosse um povo guerreiro. Então de repente está lá você, rodeado de mulheres, crianças, idosos, sem instrumentos de guerras adequados, não dá para ir para frente, porque tem o mar, não dá para ir para o lado de cá e para lá, que tem montanha, e atrás de você está vindo um exército de ponta, né? Top, 600 carros. Naquele tempo isso era uma medida de poderio do exército. Vinha isso. E agora? Versículos 17 e 18 mostram isso. Mas o versículo 4 também mostrou, queridos irmãos e irmãs, que eles deveriam confiar em Deus, porque aquela guerra não era guerra dos israelitas, era guerra do Senhor. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E teve um momento aqui, né, que os próprios egípcios, narram o texto aqui, versículo 25, que disseram: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Olha só, tudo Deus fazendo acontecer para ensinar confiança naquele povo. Deus coloca um exército atrás deles. Fica tranquilo, está tudo dentro do meu plano isso. Vocês têm que fazer é avançar. Continua, vai. Mas e o exército? A luta deles é comigo. Quem é inimigo do povo de Deus, é inimigo de quem? De Deus. É inimigo de Deus. A Bíblia deixa isso muito claro, queridos irmãos e irmãs. Todo aquele que se coloca como inimigo do povo de Deus por causa da sua fé, ele se faz inimigo de Deus, porque o povo de Deus é protegido por Deus. Nós estamos há 2000 anos, né, arredondando aí, do início do cristianismo pós-Cristo, né? Claro,
O povo de Deus, a fé existia antes. Nós temos o germe disso lá em Abraão, mas vamos pensar Novo Testamento, Jesus, nós vamos pensar a igreja neotestamentária, 2000 anos. Os estudiosos consideram o cristianismo, o surgimento do cristianismo, uma das ocorrências sociais mais impactantes da história da humanidade. Mesmo aquele que está olhando para a história da humanidade, não com um olhar cristão, não com um olhar religioso, mas com um olhar científico, ele reconhece: o mundo foi um antes do cristianismo, o mundo foi outro depois do cristianismo. Claro, muito mais o Ocidente e parte do Oriente. A Europa, ela tem uma parte ocidental, uma parte oriental, a princípio mais oriental, né? Lembrando que a igreja inicialmente ela é mais forte na região oriental, Constantinopla, que hoje chama-se Istambul, Antioquia, né? São pontos mais fortes. Lá depois de Constantino que Roma começa então a assumir uma posição, até que no século X acontece o cisma entre a igreja oriental e ocidental, onde nós temos ali duas vertentes do cristianismo. O primeiro cisma, que é a igreja católica no mundo ocidental, especialmente no mundo ocidental, a igreja ortodoxa no mundo oriental. O Papa do mundo ocidental excomunga o Papa do mundo oriental, o Papa do mundo oriental excomunga o Papa do mundo ocidental, e ali é um rompimento. Primeiro cisma, né? Conhecido na história. Mas essa é uma divisão institucional. O cristianismo está no mundo. E está presente até hoje. Muitas heresias surgiram, muitas apostasias. Hoje, o próprio cristão, o próprio cristianismo reconhece que dentro do que se pode chamar de cristianismo, nem tudo é ou verdadeiro ou saudável. Mas tem um povo fiel, não tem? Não estou falando de placa de igreja, estou falando que existe o povo fiel. Depois de 2000 anos, e sabe por que depois de 2000 anos o cristianismo está aqui? Não é porque ele foi um grande movimento sociológico que causou impacto e está aí até hoje, não, porque outros movimentos aconteceram, que foram grandes movimentos sociológicos e desapareceram. A igreja está hoje, o povo de Deus está hoje, o cristianismo está hoje, a igreja evangélica está hoje, porque Deus está preservando o seu povo. Não é porque não teve inimigos, porque não teve perseguição, porque não teve ações contra. Aliás, nós temos enfrentado muito disso. A cada época é um enfrentamento diferente. No início desse ano eu falei bastante sobre a luta da igreja hoje com a modernidade contemporânea, com essa questão da verdade relativa, né? O relativismo moral, o relativismo dos valores, o relativismo da verdade. Trouxe ensinamentos sobre isso. A todo momento nós pais que criamos os nossos filhos na igreja, travamos uma luta constante contra o mundo que quer colocar coisas na cabeça deles que não tem fundamento bíblico, não é isso? Todo momento.
Isso não vai acabar até o dia final. Mas irmãos e irmãs, tudo está sendo conduzido e Deus está guardando a igreja, porque a guerra é do Senhor, o povo é do Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Então, meu irmão, minha irmã, coloque sua vida nas mãos de Deus, confia no Senhor. Sim, você tem inimigos, sim, o inimigo está agindo contra você e sua família. O que você pode fazer, faça o que você pode. O que você não pode fazer, confie em Deus e deixa os cuidados dele. Esse foi o texto, inclusive, que a nossa irmã Josi leu na liturgia, Mateus 6. Não é isso? Busca o reino de Deus em primeiro lugar, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Não fique aí preocupado demais com o dia de amanhã, deixa lá o dia de amanhã, tem o seu próprio mal. A gente vai enfrentar esse mal, mas a gente sabe que vai poder enfrentar sem ser ansioso, quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de angústia, sem viver angustiado. Por quê? Deus estará conosco, como Ele está hoje, cuidando de você, Ele estará cuidando de você amanhã também. Bom, irmãos, para encerrar, para adiantar, eu quero só trazer aqui a última reflexão na abertura do Mar Vermelho, que é uma das cenas que mais desperta a nossa imaginação, não é? Hoje temos até filmes e desenhos que mostram isso, mas a gente nem sabe se daquele jeito mesmo, mas tem aquele imaginário nosso, porque é a narrativa de uma coisa extraordinária, que nem todo mundo acredita, que há muitos que tentam explicar isso de outra maneira, mas a Bíblia coloca como algo extraordinário, um milagre, e esse não é o único milagre. Há muitos e muitos milagres narrados nas Escrituras. O milagre tem aquele objetivo de mostrar para a gente aquilo que o homem não pode, com a sua habilidade natural, Deus pode. Que há coisas que acontecem nesse mundo que não são fruto da ciência e da técnica humana, mas do agir direto de Deus. Isso é um milagre. E essa abertura do Mar Vermelho é um ato milagroso. Milagroso. Uma multidão, milhares, centenas de milhares de pessoas atravessaram um braço de mar, o Mar Vermelho, no seco. E assim que aquele povo atravessou, assim que o último chegou lá, o exército egípcio já tinha entrado, fecha aquilo, e Faraó é derrotado, o inimigo é derrotado completamente. É um milagre. Confia no Senhor, meu irmão, minha irmã, porque se precisar que um milagre aconteça, se essa é a necessidade, Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso. Nós acreditamos em milagres. Confiamos em Deus porque sabemos que nada poderá deter o agir de Deus. Não há nenhum tipo de barreira, de impedimento. Não existe nenhum faraó, não existe nenhum deserto, não existe nenhum mar vermelho, não existe nenhum exército que possa impedir que Deus haja em seu favor. Creia nisso, confie nisso, persevere nisso,
e com essa confiança caminhe para a terra prometida, ou seja, siga, adiante até o dia final.